Se você quer ver Deus agir hoje, comece o seu dia assim. O jeito que você começa o dia define muita coisa. Os primeiros minutos após abrir os olhos carregam um peso silencioso, uma espécie de moldura invisível que contorna todas as horas seguintes. Existe uma batalha espiritual que acontece antes mesmo que seus pés toquem o chão, e o campo de luta é a sua mente. Se você começa preocupado, o dia pesa. As preocupações se infiltram como uma névoa densa, turvando a visão e drenando as forças antes mesmo de o sol atingir o ponto mais alto. Cada pensamento ansioso age como um tijolo colocado sobre os ombros, e a jornada que deveria ser leve se transforma em uma exaustiva caminhada sem destino certo. A sensação é de carregar um fardo que não foi projetado para as costas humanas, mas que insiste em se instalar ali, roubando a leveza da alma e o brilho do olhar. Por outro lado, se você começa com Deus, o dia flui diferente. Não significa que os problemas desaparecem instantaneamente ou que as circunstâncias externas se dobram a um toque de magia celestial. Significa que a sua perspectiva é realinhada antes que qualquer batalha seja travada. Quando a primeira palavra que sai dos seus lábios é um clamor, um agradecimento ou simplesmente um reconhecimento da presença divina, o eixo da sua vida volta ao centro correto. As situações podem continuar as mesmas, o relatório para entregar, a conta para pagar, o relacionamento desgastado, a enfermidade insistente, mas a forma como você as enxerga é radicalmente transformada. A alma que estava dispersa encontra ancoragem. A mente que corria desgovernada recebe uma pausa sagrada. O coração que batia acelerado pela ansiedade desacelera no ritmo da confiança. Deus não precisa de muito tempo. Ele não está contando os minutos no relógio como um supervisor exigente que cobra horas extras de oração. O que move o coração do Pai não é a duração do seu ritual matinal, mas a sinceridade com que você se apresenta diante dele. Você pode passar 2 horas ajoelhado com a mente vagando por todos os compromissos do dia, ou pode dedicar 2 minutos com o coração inteiramente rendido, e esses 2 minutos têm o poder de transformar tudo. A qualidade da entrega supera imensamente a quantidade de palavras. Deus não se impressiona com discursos inflamados ou com repetições mecânicas que saem da boca, mas não nascem da alma. Ele se comove, isso sim, com o filho que se aproxima com o peito aberto, sem máscaras, disposto a dizer: Senhor, eu não sei como vai ser hoje, mas eu escolho começar contigo. Não tenho forças, mas tenho a tua presença. Essa sinceridade desarma o orgulho e quebra as barreiras que muitas vezes erguemos sem perceber. É como uma criança que acorda e procura os braços do pai, não porque quer algo específico, mas porque só se sente segura estando perto dele. Começar o dia com Deus é exatamente isso, buscar a segurança da presença antes de buscar a solução dos problemas. É entender que o dia pode trazer ventos fortes, mas a âncora já foi lançada. As tempestades podem rugir, mas o timoneiro do barco não está sozinho. Há uma mão invisível que sustenta o leme, que guia entre os rochedos, que acalma os ventos e ordena que as ondas se aquietem. Muitas pessoas acordam e imediatamente pegam o celular, conferem mensagens, e-mails, notícias e, sem perceber, já começam o dia reagindo às demandas alheias, intoxicadas por informações que muitas vezes só alimentam o medo, a comparação e a ansiedade. A mente é bombardeada antes mesmo de estar plenamente desperta, e esse bombardeio matinal frequentemente define um tom de cansaço mental que persiste até a noite. Há um convite divino para inverter essa lógica. Antes que o mundo fale com você, deixe Deus falar. Antes que as notificações gritem por sua atenção, permita que o Espírito Santo sussurre ao seu coração palavras de vida, de direção, de paz. Essa escolha não é religiosa no sentido engessado do termo, é profundamente relacional. É sobre priorizar quem realmente pode sustentar você para enfrentar tudo o que está por vir. Quem começa o dia com Deus ativa uma cobertura espiritual que não é vista, mas é palpável na experiência de fé. Os imprevistos continuam acontecendo, porque fazem parte da existência humana, mas a reação diante deles muda completamente. O que antes seria motivo de desespero se transforma em oportunidade de confiança. O que antes gerava pânico, agora gera oração imediata. Existe uma lucidez espiritual que entra em cena, uma capacidade de discernir o que é ataque, o que é prova, o que é distração e o que realmente merece sua atenção.
Essa lucidez é um presente que se recebe logo nas primeiras horas, quando o altar do coração é aceso antes do altar das preocupações. Também é importante lembrar que começar com Deus não exige um cenário impecável. Você não precisa ter a casa arrumada, o café pronto, a Bíblia aberta em um ambiente silencioso e perfeitamente decorado. Começar com Deus pode acontecer no ônibus, enquanto você olha pela janela e sussurra um pedido de proteção. Pode acontecer no banho, quando as lágrimas se misturam com a água e você derrama o coração em poucas palavras. Pode acontecer no preparo do café da manhã das crianças, enquanto você ora mentalmente por cada uma delas. O que importa é a direção do coração, o movimento interior de dizer: Senhor, sem ti eu não posso, contigo eu posso tudo. Essa prática de começar o dia com Deus gera um efeito cumulativo. Um dia abençoado pode parecer coincidência. Uma semana buscando a presença ao amanhecer começa a gerar pequenas mudanças perceptíveis. Um mês dessa entrega diária produz transformações profundas na estrutura da alma. Um ano vivendo assim remodela o caráter por completo. Não se trata de uma fórmula mágica para uma vida sem problemas, mas de um caminho de intimidade que fortalece todas as fibras do ser para enfrentar cada desafio com uma força que não é humana. A fonte é divina, o recurso é eterno, a provisão não se esgota. Deus quer começar o dia com você porque Ele anseia por relacionamento. O Criador do universo não é um conceito distante que observa a humanidade com indiferença. Ele é um pai amoroso que se deleita na companhia dos filhos. A cada manhã suas misericórdias se renovam, e essa renovação não é automática como um fenômeno impessoal da natureza. É um convite pessoal, uma porta que se abre, uma mesa posta onde o pão da vida está disponível para quem deseja se alimentar. Rejeitar esse convite não diminui o amor de Deus, mas priva você da força que precisa para caminhar. Começar o dia assim é um ato de dependência e ao mesmo tempo de coragem. Dependência porque você reconhece que suas forças são limitadas e que precisa de uma fonte maior. Coragem porque em meio a uma cultura que valoriza a autossuficiência e o ativismo desenfreado, parar para se aquietar diante de Deus é um ato contracultural. É nadar contra a correnteza de um mundo que diz que você precisa produzir imediatamente, resolver tudo sozinho, carregar o peso nos próprios ombros. A fé bíblica nos ensina o contrário, que quando somos fracos, então é que somos fortes, porque a força de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Hoje, ao abrir os olhos, a escolha está diante de você. O que vai definir o tom do seu dia? As notícias alarmantes do mundo, as preocupações que sobraram de ontem, a lista inerminável de tarefas, ou a voz suave e firme do Deus que criou o sol, que pinta o céu a cada amanhecer e que conhece você pelo nome? Ele está esperando, não de forma passiva, mas com o coração pulsante de amor, pronto para ouvir sua voz, pronto para falar ao seu interior, pronto para caminhar ao seu lado. Tudo pode mudar. O dia ainda não está escrito, a página está em branco e a caneta está na sua mão, mas o autor da vida deseja guiar sua escrita. Deixe-o guiar, comece com ele e veja Deus agir hoje, não necessariamente mudando as circunstâncias externas de imediato, mas mudando você, que é o melhor lugar para qualquer milagre começar. Vamos falar com Deus. Senhor, eu começo esse dia contigo. Antes que qualquer palavra humana alcance meus ouvidos, quero que a tua voz seja a primeira a ecoar no meu interior. Eu te convido a entrar em cada detalhe da minha vida hoje. Não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas coisas, naquele encontro que parece insignificante, naquela tarefa que ninguém nota, naquele pensamento que surge silencioso. Entra, Senhor, e toma posse de tudo. Eu renuncio ao medo. Renuncio a essa ansiedade que tenta se alojar no meu peito antes mesmo de eu levantar. Renuncio às vozes de insegurança que sussurram que não vou dar conta, que o dia será pesado, que as forças vão faltar. Essas vozes não vêm de ti, e eu as rejeito agora. Em vez disso, peço que o teu amor expulse todo medo que insiste em me paralisar. Enche-me de fé, Senhor. Uma fé que não depende do que os olhos veem, mas que se firma na certeza do teu caráter imutável, da tua bondade inabalável, das tuas promessas que são sim e amém. Derrama sobre mim uma fé prática, que transforma a maneira como eu falo, como eu penso, como eu encaro cada obstáculo ao longo do dia. Guia meus passos com clareza. Sei que muitas vezes não vou entender o caminho e que algumas trilhas podem parecer desertas ou íngremes,
mas a tua presença é o que me basta. Não preciso do mapa completo se a tua nuvem de dia e a tua coluna de fogo à noite estiverem comigo. Guia-me de tal forma que ao final deste dia eu olhe para trás e reconheça que cada passo foi sustentado por ti. Livra-me de todo mal. Livra-me das armadilhas escondidas, das palavras de cilada, das intenções que ferem sem aviso. Livra-me do mal que habita em mim mesmo, Senhor, do orgulho disfarçado de razão, da preguiça vestida de descanso, da mágoa fantasiada de justiça, do julgamento que uso para me sentir melhor. Protege minha família, meus amigos, aqueles que eu amo e também aqueles que eu ainda não aprendi a amar como deveria. Cobre esta casa, este lugar, esta cidade com o teu manto de proteção. Sei que a batalha não é contra a carne ou sangue, e por isso me revisto da armadura espiritual que o Senhor oferece. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra viva. Amém. Comenta. Eu começo com Deus. Se você foi tocado por essa mensagem e sente que precisa começar todos os seus dias com essa cobertura de fé, não deixe de se inscrever no canal Manancial da Graça. Lá você encontrará diariamente palavras de fortalecimento espiritual, orações poderosas como esta e reflexões que vão alimentar a sua alma logo ao amanhecer. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e faça parte desta comunidade que busca a presença de Deus desde o primeiro minuto do dia. Compartilhe este vídeo com seus amigos, parentes e com todas as pessoas que você ama. Deixe o seu comentário, interaja com a postagem, pois isso faz com que o YouTube entregue esses vídeos para mais pessoas que também precisam começar o dia com Deus. Sua participação é fundamental para que essa mensagem de esperança alcance corações que estão sedentos por um recomeço. Que o Manancial da Graça continue sendo uma fonte de renovação para você e para todos que estão ao seu redor.